Portanto, eu aqui a beber um chá, uma tisana, na verdade, que contém várias ervas medicinais. Coloquei aqui o funcho, cáscara sagrada, passiflora e tem também flor de carqueja. E para além do chazinho que estou a beber, tenho também aqui o meu difusor com óleos essenciais no meu espaço de trabalho. E claro, reúno assim as condições ideais para gravar esta terceira aula sobre chás e óleos essenciais no curso Desvendar a Menopausa para Mulheres 35 mais. Então, esta vai ser a terceira aula de um total de 6 aulas, portanto, que eu tenho vindo a disponibilizar aqui pelo canal do YouTube, mais uma aula zero introdutória, onde explico em que é que consiste o curso, o que é que me motivou, portanto, a gravar este curso para ajudar muitas mulheres, muitas outras mulheres que, tal como eu, sofrem com os sintomas da transição de ciclo para a menopausa, mesmo sem fazerem a menor ideia de que estão a viver essa transição, de que esses sintomas estão todos relacionados, que muitos desses sintomas estão relacionados com o seu ciclo, mesmo que ainda nem imaginem que estão na menopausa. E claro, para mulheres que já estão na menopausa, no caso pós-menopausa, também, não é? Porque há muitos sintomas que nós podemos controlar de uma forma completamente natural, e é isso que vamos continuar a aprender hoje, nesta terceira aula, então, de chás e óleos essenciais. Antes de avançarmos, não se esqueçam, então, de que é muito importante para compreendermos aqui melhor, não é? O que é a menopausa, as suas fases, os seus sintomas, porque é que acontece, porque é que podemos sentir dezenas e dezenas de transformações físicas e emocionais, de onde é que isso vem e como gerir isso. Eu convido a assistirem às aulas anteriores, portanto, a primeira, entender a menopausa, nomeadamente as fases, as hormonas e os sintomas, a segunda, como aliviar os sintomas de forma natural através da alimentação e estilo de vida, que foi, portanto, uma aula aqui também já mais voltada para a visão prática, não é? O que fazer e o que é que nós podemos começar a mudar em termos da nossa alimentação e outros hábitos. E depois de nós melhorarmos a base, então aí é que nós podemos começar a trazer outras ajudas maiores, não é? Outras ajudas complementares que vão completar aquilo que nós já estamos a fazer, vão fortalecer, vão reforçar, e essas ajudas são as infusões de ervas medicinais que nós podemos utilizar em diversas preparações, de diversas maneiras. Também podemos utilizar essas ervas em óleos essenciais. E na próxima aula, a aula 4, nós vamos então continuar a entender como é que a natureza nos pode ajudar, neste caso com a suplementação alimentar e suplementação fito-hormonal, porque depois vocês vão perceber que podemos dividir os suplementos em duas categorias aqui. Podemos suplementar o que está em falta no nosso corpo, por exemplo, vitaminas e minerais, que nós temos déficit, e que só com isso, só dando esse combustível, essa matéria-prima ao nosso corpo e mantendo níveis estáveis desses nutrientes e dessas vitaminas, ele próprio já tem a capacidade de se autorregular a nível hormonal e de diminuir ou eliminar muitos outros sintomas que sentimos pela inflamação e déficit nutricional. E depois vamos ver alguns suplementos fito-hormonais. O que é que isto significa? Também através da natureza das ervas medicinais, portanto, que estão ali disponíveis em suplemento numa cápsula ou em pó e que é muito prático de tomar de uma forma regular, não é? Com uma dosagem que ficará mais certinha no nosso dia a dia e que vai modular as nossas hormonas, ter uma ação semelhante às nossas hormonas sexuais, aos nossos estrogénios, por exemplo, maioritariamente os estrogénios, e dessa forma eliminarmos, acabarmos com sintomas extremamente desagradáveis que as mulheres enfrentam na menopausa e antes da menopausa, durante toda a transição, que pode durar, como nós aprendemos na primeira aula, até 12 anos antes. Pode começar, melhor dizendo, a 12 anos, até 12 anos antes da menopausa chegar. E quando a menopausa chega, não pode não ter fim.
algumas coisas podem mudar, outras podem simplesmente só piorar e não ter fim. Hum. Estava a continuar a ver aqui o meu chazinho que está maravilhoso. Então vamos lá. Vamos destacar aqui duas formas simples de usarmos então as ervas medicinais, né? Porque já falei, já introduzi quais são. Os chás são então preparações feitas a partir da infusão ou decocção de ervas medicinais em água quente, dependendo da parte da planta utilizada e dos princípios ativos a serem extraídos. Então, eu vou explicar melhor. Nós temos diferentes ervas, né? Portanto, eu dei um exemplo do que é que eu estava a beber aqui: funcho, cáscara sagrada, passiflora, não foi? Flor de carcaja, depois nós podemos ter, ou seja, nós vamos ter partes das plantas que são as flores. Outras são as ervas, né? Aquelas que nós utilizamos para extrair o princípio ativo. Em alguns casos são as flores, outras são as folhas, outras são as cascas, outras são as raízes ou rizomas, por exemplo, o rizoma de cúrcuma, o rizoma de gengibre, tá? Por exemplo, a valeriana, que é um chá que eu também faço muitas vezes à noite, por acaso agora não coloquei aqui, a passiflora também ajuda muito no relaxamento e, e a melhorar o sono. E a valeriana também tem muito esse papel, e a valeriana é uma raiz. Mas pronto, nós vamos ver mais isso aqui para a frente, está bem? Era só para vocês entenderem. Então, algumas partes nós fazemos em infusão. A infusão é colocar na água depois dela ferver, ferveu, né? Aqueceu, desligamos o fogo e colocamos as folhas ou as flores, portanto, em infusão. No caso da decocção, ou também chamado de só cocção, nós vamos deixar ferver as partes mais duras, não é? Quando nós estamos a fazer, quando nós queremos chá de raiz de valeriana, por exemplo, ou de rizoma de gengibre. Então aí nós precisamos deixar essas partes a ferver juntamente com a água durante uns minutos e depois desligar e deixar mais uns minutos em infusão, para que realmente consigamos extrair o princípio ativo. Então é muito importante não só nós utilizarmos os chás, estas ervas para o nosso bem-estar, mas também sabermos prepará-las de forma correta, porque há outras coisas para além disto, não é? Mas isto já é um aspecto muitíssimo importante, porque se nós não estamos a fazer isso bem, então podemos não conseguir ter o efeito, o benefício pretendido e depois até duvidamos das coisas e etc. E a outra forma essencial de essencial porque é uma palavra que vamos usar muito aqui. A outra forma simples de usar as ervas medicinais são os óleos essenciais. Ora, as infusões eu até já conhecia há muito tempo, não é? Mas os óleos essenciais, embora já tivesse ouvido falar muitas outras vezes, eu nunca tinha ligado até há algum tempo atrás. Foi este ano, 2024, que eu comecei também a explorar, a experimentar e a explorar o uso dos óleos essenciais em mim própria. E claro, não posso só experimentar, tenho que os estudar, tenho que aprofundar, portanto, tudo aquilo que eu acabo por aplicar em mim e que, acima de tudo, eu quero ensinar às outras pessoas, eu tenho que estudar, né? Para saber o que é que eu estou a dizer, para saber o que é que eu estou a fazer ali, a ensinar ali e ter segurança e confiança nisso. Então, os óleos essenciais eu também me encontro aqui a estar, a explorar e são maravilhosos. Aquilo que eu posso dizer é que, sem dúvida alguma, são também uma mais-valia da natureza que pode chegar até nós e ajudar-nos imenso no nosso bem-estar, incluindo aqui a menopausa, que é o nosso, não é? O centro aqui das nossas aulas. Então, eles são extratos concentrados das plantas, que podem ser, portanto, ele é retirado, né, o óleozinho de uma forma muitíssimo concentrada, podem ser usados topicamente, ou seja, diretamente na pele, mas calma, porque nenhum óleo essencial pode ser colocado assim, na sua forma concentrada. Nós vamos aprender que eles têm que ser diluídos, mesmo quando aplicados na pele, né? Lá está o uso tópico, têm que ser diluídos com outro óleo vegetal, uma outra, como é que nós costumamos dizer? É um meio, não é? Para ele se poder ali, para se poder utilizar, um meio condutor, era esta palavra que eu queria dizer. Ou então através de aromaterapia, não é? Inalando, ou em difusores, como eu vos disse, que tenho aqui o meu difusor também, portanto, a trabalhar, não é? A colocar óleo essencial no meu espaço e assim aproveitamos também as propriedades medicinais de forma mais direta e intensa.
Mas, voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, nós podemos utilizar as ervas medicinais também de outras formas, não é? Estas são duas principais que nós vamos falar aqui, mas depois existem as tinturas, que são preparações líquidas aqui também, onde as ervas são maceradas e são deixadas em álcool por um período de tempo para extrair os compostos ativos. Existem também, lá está, como nós vamos ver na aula seguinte, e já falei sobre isso, nós podemos colocar a erva medicinal numa cápsula ou em comprimido, né? Isso será, é um uso em fórmula de, em suplemento alimentar, não é? Depois em pomadas e cremes também, estava aqui a olhar também aqui para as notas para eu só vos dar esta informação. Em pomadas e cremes, portanto, aliás, nós podemos inclusivamente utilizar também um creme, um creme corporal, ou por exemplo na lavagem eu já tenho também um uso que eu tenho feito de vez em quando do Ylang Ylang é utilizado no meu shampoo, uma gotinha apenas, dá brilho, dá mais vida ao meu cabelo, enfim, há aqui diversas coisas que nós um, podemos recorrer para tirarmos proveito das ervas medicinais, banhos de ervas, né? Portanto, as ervas diretamente ali na água, para alívio muscular, para tratar problemas de pele, são também opções diferentes, preparações diferentes. Então, os chás, não é? Já vimos que chás podem ser feitos a partir de cascas, como por exemplo chá de abacaxi, maçã, laranja, são principalmente das frutas, mas não só. Sementes, por exemplo, as sementes de feno grego, que vão ter aqui um destaque na nossa aula, muito utilizadas para eliminarmos as ondas de calor e os afrontamentos, e não só. Sementes de feno grego, sementes de erva doce, portanto, a erva doce também vai ter aqui um papel na nossa aula. Raízes, por exemplo, raízes ou rizomas, como eu já dei exemplo, do gengibre, da cúrcuma, da valeriana. Folhas, flores, toda a gente conhece, não é? Cidreira, hortelã, a carcaja, como eu falei, a camomila, etc. Cá está, não é? Eu estou a falar, eu antecipo e depois tenho aqui a informação. Mas aqui temos algo mais, exato, que é para eu também não me esquecer. Aliás, já o referi, folhas e flores não podem ferver juntamente com a água, portanto, apenas repousar em infusão 8 a 10 minutos na água quente. Raízes, cascas e sementes, por serem estruturas mais duras, então elas precisam ferver 3 a 5 minutos, é o tal processo de cocção. Após esse tempo, desligamos o fogo e deixamos elas repousar mais uns minutinhos ali para fazer a infusão, tá? E depois também não devemos deixar em excesso, é mesmo mais 3, 5 minutos, nenhuma delas deve ultrapassar no total os 10 minutos, porque começam a libertar uma substância que depois se torna tóxica para o nosso corpo. Por isso é que nós temos que aprender a utilizar os chás, né, as ervas em chá da forma adequada. Então, nós vamos ter todo o tipo de chás para todo o tipo de efeitos pretendidos, benefícios. Temos chás com propriedades refrescantes, reguladoras da temperatura corporal e que ajudam a estabilizar o sistema endócrino, não é? São exatamente estes que as mulheres com ondas de calor vão precisar e querer muito ter na sua rotina diária, porque eles reduzem sintomas vasomotores, ondas de calor, suores noturnos. Vamos ter chás com compostos relaxantes, calmantes e indutores do sono, que ajudam a relaxar o sistema nervoso e a reduzir a ansiedade. E muitos destes também melhoram o sono e reduzem a insónia, porque alguns mais calmantes não são necessariamente indutores de sono, outros são, portanto, aqui poderíamos subdividir até em duas categorias. Vamos ter os chás com propriedades hormonais, que contêm fitoestrogénios ou compostos que atuam como reguladores hormonais. Até já adiantei ali o feno grego, estimulando o equilíbrio natural das hormonas no organismo, portanto, a chamada modulação hormonal, tá? Vamos ter chás que vão aumentar os níveis nutricionais do nosso corpo, porque são ricos em cálcio, magnésio, silício, que ajudam na manutenção e fortalecimento dos ossos, que também nos ajudam a reduzir o cansaço, a promover a saúde óssea, etc. Vamos ter chás com propriedades digestivas, anti-inflamatórias, carminativas, ou seja, a nível de reduzir gases, inchaço, melhorar a digestão, melhorar a absorção de nutrientes e por isso, lá está a questão da digestão e do alívio do inchaço.
Vamos ter chás que encontramos chás que contêm antioxidantes e compostos que ajudam a melhorar a circulação sanguínea. Estes também são importantes para os sintomas vasomotores. Reduzir a pressão arterial, que também tende a aumentar em muitas mulheres na pós-menopausa. Os níveis de colesterol também tendem a aumentar. Então, tudo isso pode ser também controlado com o uso regular de alguns chás. Chás com propriedades termogénicas para quem quer perder peso, não é? Ou não aumentar de peso, ou combater ali aquela gordurinha mais localizada. Chás termogénicos, diuréticos, que ajudam a regular o apetite. Alguns têm mais a propriedade termogénica, outros têm mais a propriedade diurética, outros podem ter um pouquinho de tudo. Existem chás, enfim, para tudo mesmo. E aqui só dei alguns exemplos de benefícios, tá? Então vamos começar a explorar aqui quais é que são então alguns exemplos, algumas ervas que nós podemos utilizar em infusão para, para a menopausa, para o controle do peso. Eu dei destaque aqui a 5 chás, porque na verdade eu até tenho um documento com mais de uns 40 por aí, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, entre 30 a 40 chás. Eu acho que agora já lá tenho mais, porque eu vou acrescentando e também coloquei as especiarias e etc. E eu mesma em casa já tenho dezenas deles. Então é impossível, não é? Eu vos ensinar sobre todos e também ficaria demasiado confuso. Temos que ir com calma, mas claro que depois, de acordo com cada caso, com os sintomas que cada pessoa tem, com os objetivos também do que é que nós queremos melhorar, etc., se inclui perda de peso, se não inclui, eu posso vos ajudar então a recomendando quais os chás mais indicados. Portanto, com o conhecimento, com o estudo, com a experiência que eu já tenho, né, seja do chá, seja da suplementação, das orientações a nível da alimentação, faz tudo parte do meu plano de acompanhamento. Mas vamos deixar isso para depois. De qualquer das formas, vocês já vão sabendo que têm essa possibilidade de me contactar para essa, portanto, para poderem ser acompanhados e sabendo que vocês vão ser orientados com a escolha com a recomendação dos produtos indicados para vocês, caso a caso. Então vamos, o feno grego. O feno grego são sementes, exatamente como está ali. Eu até tinha pensado em trazer aqui para mostrar, mas torna-se mais prático as imagens como está aí no ecrã. O feno grego são aquelas sementinhas amarelas e fica mesmo um chá amarelinho. E ele tem então os tais fitoestrogénios. Fitoestrogénios são substâncias das plantas, não é? Que certas plantas têm que no nosso corpo se comportam da mesma forma que as nossas hormonas sexuais, portanto, e que o nosso cérebro identifica como se nós estivéssemos a produzir aquelas mesmas hormonas, então fazem modulação hormonal de forma totalmente natural, ok? Então, no caso do fenogreco, ele ajuda a aliviar sintomas como a dos calor e suores noturnos. Ele pode melhorar a libido também, né, que é também uma área aqui muito afetada, a perda da libido, do desejo sexual. Então, é possível também ver melhorias com o uso do fenogrego. Também ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue, controlar o peso. Sim, o fenogrego também vai ter essa função para quem precisa de perder peso, pode conseguir obter aqui este benefício simultaneamente. É fantástico, não é? Claro que quem não tem peso a perder também não precisa de se preocupar, vai apenas ajudando a manter o peso, que também é muito positivo, mas não vai perder sempre peso só porque o chá faz perder peso. Não é assim que as coisas funcionam, tá? A centela asiática também, eu gosto deste chá, desta planta especialmente, porque ela tem aqui. E reparem, eu estou a trazer-vos apenas alguns dos benefícios, porque eles depois têm muitos mais. Mas a centela asiática tem aqui também uma grande uma função muito boa para quando temos os sintomas vasomotores, como é o caso dos calores, quando sentimos a pele mais seca. Portanto, como eu vos digo aqui, melhora a circulação sanguínea, ajuda a diminuir os sintomas vasomotores, melhora a saúde da pele, portanto, devolve elasticidade, atua na prevenção de rugas, manchas, porque ela tem muito essa capacidade hidratante,
e regeneradora da nossa pele, então usar este chá regularmente vai, sem dúvida, trazer muitas melhorias no aspecto da nossa pele, que cai muito, parece que derrete, não é? A partir de uma determinada altura, com as oscilações e quedas hormonais, a nossa pele pode sofrer muito com isso. Então, a centela asiática é uma grande aliada, para além de que ela também tem efeitos calmantes e pode ajudar a reduzir a ansiedade e o stress, né? Por ser também ela, por ter estes efeitos calmantes. Então, para quem sofre ali com alguma ansiedade, porque nota que isso mudou desde que está na transição menopáusica ou no pós-menopausa, mais um motivo para utilizar a centela asiática. O hibisco tem propriedades antioxidantes e diuréticas, ajudando a combater a retenção de líquidos, melhorar a digestão e controlar o peso. O hibisco é particularmente aqui benéfico para quem também quer controlar o peso, porque lá está, porque ele tem esta capacidade muito diurética, não é? Porque ele melhora a digestão, porque ele é muito antioxidante, é muito anti-inflamatório, por causa disso também. Na verdade, todos eles têm uma ação anti-inflamatória, né? De combater a inflamação do nosso corpo. E o hibisco, para além disso, também vai regular a pressão arterial, que, como já disse, tende a aumentar em muitas mulheres no pós-menopausa. A cúrcuma. A cúrcuma, poderíamos também estar a falar do gengibre, que também é maravilhoso. Olha, eu ainda tenho aqui um bocadinho de chá, já está a ficar frio. Um, a cúrcuma é um rizoma e ela é sem dúvida uma das opções que nós temos aqui de plantas com maior ação anti-inflamatória. A cúrcuma, ela contém curcumina. Nós precisamos de, no seu consumo, ter condições no nosso intestino, na nossa flora intestinal, que nos permitam absorver a curcumina, as curcuminas presentes no açafrão, na cúrcuma, né? Também conhecido por açafrão. Porque se nós não absorvermos e eliminarmos, ela não terá feito aqui estes benefícios. E para nós conseguirmos absorver as curcuminas, não só precisamos ter uma flora intestinal equilibrada, o intestino a funcionar bem, como também temos que utilizar uma outra substância presente na pimenta preta, que é a piperina. Portanto, é com a ação conjunta com a piperina que o nosso corpo consegue absorver a curcumina. Então, já adianto aqui também para vocês esta dica de ouro. Sempre que utilizarem a cúrcuma, nem que seja, mesmo que não seja só em chá, se vocês utilizarem lá para temperar a comida, que também é uma ótima opção, porque não deixa de ser aqui uma especiaria, não é? Eu adoro utilizar um pouquinho de cúrcuma em muitos pratos que eu faço no dia a dia, mas sempre colocar a pimenta preta. Tem que lá estar a piperina para o nosso corpo absorver então as curcuminas, está bem? Ela é uma excelente aliada aqui na dor das articulações, quem sofre com dores articulares, dores ósseas, não é? Portanto, com todos estes problemas que surgem em maior escala depois que a queda hormonal vem, então a cúrcuma também vai ajudar a combater essas dores e a melhorar a saúde cardiovascular, inclusivamente. Também tem efeitos antioxidantes que protegem contra os danos causados pelos radicais livres, portanto, ela também tem uma ação anti-envelhecimento, né? Ajuda-nos de muitas outras formas, também para a imunidade do nosso corpo, etc. Exato, beneficiando a saúde geral durante a menopausa. Agora vamos falar do chá verde. O chá verde provém aqui da Camellia sinensis, né? Da Camellia sinensis nós podemos ter o chá verde, podemos ter o chá branco, o chá vermelho, podemos ter o chá oolong, que é o chá azul, não sei se vocês já ouviram falar também, que é um dos que eu prefiro consumir da Camellia sinensis, na verdade é o chá oolong, mas eu preferi falar aqui do chá verde porque é talvez mais conhecido, mais fácil de assimilar,
Mas o chá ao long tem exatamente quando nós compramos, né, as ervas para fazermos a nossa infusão, é exatamente assim, aquelas bolinhas das folhas todas enroladinhas, tal como o chá verde, como tem aqui o desenho do chá verde, e depois quando nós colocamos meia dúzia dessas bolinhas só na caneca e aquilo fica cheio, quando desdobra, fica assim, com muito volume. E deixa e liberta imenso sabor, fica muito concentrado. E estes chás nós não devemos deixar muito tempo. O chá verde, o chá ao longo, portanto, 2, 3 minutos de infusão é o tempo certo para fazer. Então, ele também é rico em antioxidantes. No caso, o chá verde tem catequinas, são as catequinas aqui que nós precisamos absorver para termos muito esse efeito anti-envelhecimento, de proteção da nossa imunidade, também da função cognitiva que melhora muito, da saúde cardiovascular também. E claro, o chá verde é um excelente aliado do nosso metabolismo e apoia no controle de peso e ajuda muito também a regular o intestino. O Xiaolong igual, Oolong, Xiaolong também. Chás com propriedades reguladoras hormonais. Agora destaco aqui aqueles que têm essa ação de modular as nossas hormonas e que eu tenho vindo também a utilizar. Então, o Vitexank nos castos, que são bagas, são assim umas baguinhas pequeninas, conhecido por regular o ciclo menstrual quando a mulher ainda está no ciclo normal reprodutivo, não é? Estando ou não em transição menopáusica, com ou sem irregularidades ali já da transição, este chá pode ajudar a regular o ciclo menstrual, e equilibrar os níveis de progesterona e estrogénios, tá? Em qualquer fase do ciclo da mulher, no caso. E depois, igualmente, no pós-menopausa, vai também ajudar na modulação hormonal, mesmo quando já não existe menstruação, claro. O feno grego, que já falámos, né? O Dong Quai, que são folhas conhecido também por Angelica sinensis, portanto, usado na medicina tradicional chinesa para equilibrar as hormonas femininas e regular o ciclo menstrual. Também pode ser utilizado aqui em qualquer altura do ciclo e os outros também, salvo aqui algumas exceções, se a mulher for mais hiperestrogénica ou perante algumas condições de saúde, alguns problemas de saúde, que nós temos que averiguar tudo para sabermos exatamente o que é mais indicado caso a caso, está bem? A sálvia, eu descobri, desde que descobri a sálvia, não deixei mais este chá, esta erva medicinal, porque, sabem, eu tinha muito o problema da transpiração e do odor associado à transpiração, de dia e de noite. Tanto que eu já partilhei aqui, não é? Eu, quando comecei a sofrer aqui com muitos sintomas, eu passava o dia a lavar-me para eliminar o odor, até porque os desodorizantes perderam esse efeito, ok? E a sálvia ajuda muito a controlar isso, portanto, ajudou-me sem sombra de dúvidas a que eu não tivesse mais esse odor, pelo menos não daquela forma intensa, não quer dizer que de vez em quando não possa sentir um pouco, mas também tem um desodorizante muito melhor agora, que também tem sálvia na composição, e sem dúvida a sálvia, além de ajudar a reduzir essa sudorese, essa transpiração, ajuda muito também a reduzir os maus odores associados. E controla, portanto, outros sintomas vasomotores. Então, para mim, sem dúvida, não alargo mais. Depois existe também o trevo vermelho, contém também alfa-estrogénios, e no caso do trevo vermelho encontra-se maioritariamente em suplemento alimentar. Ok? Pronto. Então, chás, agora vamos ver aqui mais alguns exemplos para outros sintomas que são muito comuns, não é? Na transição de ciclo. Apenas alguns exemplos, porque haveria muito mais, acreditem. Então, para os afrontamentos, ondas de calor, suores noturnos, que são os sintomas vasomotores, já falei das folhas de sálvia, já falei das folhas de Angelica sinensis e aqui até fui referindo qual é a parte da planta que é utilizada para extrairmos aqui os seus princípios ativos, né?
Aqui nestes primeiros é sempre as folhas e, olhem, a folha de amora negra. Eu já falei também da própria amora negra como um fruto que pode ajudar muito a controlar alguns desses sintomas, mas o chá da folha da amora também, né? Também é conhecido por, aliás, o nome aqui mais científico, Morus nigra. Quando temos acesso a ela, portanto, pode ser aqui também uma mais-valia. Chás para sono e insónia são chás que eu gosto muito de ter e de ir variando e de misturar. Misturo vários destes chás normalmente para me ajudar a ter um descanso mais reparador, mais tranquilo. E livrar-me. Eu nunca tomei ansiolíticos, felizmente, mas também não quero, mesmo que algum médico me receitasse em algum momento da minha vida, sem dúvida eu iria buscar as soluções na natureza. Posso, enfim, pode-me acontecer alguma coisa em que eu não esteja em condições de agir com clareza mental, não é? Mas se eu puder, sem dúvida que a natureza será sempre a direção que eu vou procurar. Então, para sono e insónia, que tantas mulheres precisam mesmo de melhorar destes sintomas, podemos utilizar a melissa, a passiflora, a camomila, a lavanda, a valeriana e há outros, tá? A própria cidreira também ajuda muito. Chás para a memória também sofre muito, muito mesmo. Comecei a ter lapsos de memória que me deixavam constrangida em várias situações. E mesmo agora, por exemplo, estando aqui a explicar, às vezes perco ali um pouquinho o raciocínio, já melhorei muito, mas tive uma fase bem complicada. Sabem que eu até já tinha medo de estar a ter algo mais grave, não sei. Mas temos que precisamente reconhecer os sintomas para podermos não só ficarmos com medo de que algo grave, algo mais grave está a acontecer connosco e vivermos ali tipo com uma ansiedade desnecessária por causa disso, né? Que muita ansiedade vem associada a isso, porque é que eu estou a sentir isto, será que eu tenho alguma coisa grave, o que é que se passa? Como para sabermos o que fazer com isso. É muito mais fácil quando sabemos o porquê, a origem, não é? Muito mais fácil nós agirmos, do que quando não sabemos de onde é que vem. Mais ainda quando vais ao médico, fazes as análises gerais, aquelas análises que toda a gente faz, que são iguais para todas. Não, está tudo bem, colesterol, ok, fixe, ou tens o colesterol um bocadinho elevado, olha, vamos tomar aqui um medicamento para o colesterol, ou tens não sei o quê, e pronto, e o resto, não saímos dali, certo? Então, para a memória, pode ajudar-te as folhas de alecrim, as folhas de sálvia, a sálvia está aqui novamente, as folhas de ginkgo biloba, as raízes de ginseng, que é mais um rizoma, penso que seja mais rizoma, mas pronto, as folhas de camélia sinensis, já vimos o exemplo do chá verde, e também o chá longo, falei dele. Então, para utilizarmos, eu tinha aqui nas minhas notas que não coloquei no slide, depois nós ainda temos chás também para cansaço, para melhorar a disposição, podes recorrer também à ginkgo biloba, também ajuda nesse sentido, Panax ginseng também ajuda nesse sentido. Aumentar a libido, já falámos do gengibre, não referi que ele também pode ter essa ação, já falei da valeriana, não referi que ele também pode ter essa ação, e existe um outro que eu também tenho no meu, né, na minha lista de chás do meu armário, que é o tríbulos terrestres, que também pode ajudar aqui na libido. Chás para inchaço e retenção, quantas e quantas vezes nós sentimos-nos mais inchadas, temos aquela maior distensão abdominal, né? Que vem com a desregulação hormonal, então o dente de leão, a cavalinha, para quando estamos mais inchadas. A maca peruana também entra aqui para ajudar a líbido, a disposição, etc, etc. Teríamos muitos, muitos outros. Tá? Hum, então, como é que nós utilizamos o chá? Já vimos que a forma de preparação importa. Alguns têm que passar por um processo de cocção, outros vão diretamente para a infusão. O tempo que está na água também é importante, umas devem estar um pouquinho menos tempo, outras mais tempo. Não devem ultrapassar os 10 minutos no máximo, porque elas vão libertar uma substância. Eu estava a ver se eu tinha escrito aqui o nome da substância. É o tanino, exatamente. Uma substância chamada tanino, e essa substância
ela não só vai dar um sabor mais amargo ao chá, sabem quando o chá fica muito amargo? Ah, este chá amarga, porque já esteve demasiado tempo na infusão e também pode tornar-se ali um pouco tóxico depois. Portanto, não é deixando muito tempo na água que aumentamos os benefícios e que temos mais princípio ativo ali. Não é, de forma alguma, tá? Ah, e tem outra situação que é essa substância, o tanino, ele vai impedir, por isso é que se torna tóxico, exatamente, ele pode impedir aqui a absorção de outros minerais. Imaginem, fazes a tua refeição e fizeste um chá pouco depois da refeição que ainda estás a fazer a digestão. Então, essa substância que está lá no chá, porque teve demasiado tempo na água, as ervas na água, ela pode impedir a absorção de alguns minerais que tu precisas de absorver daquela refeição, como por exemplo o zinco, o magnésio, o selênio. Então é muito importante o tempo aqui da infusão. O horário de consumo também importa, porque tu vais ter chás que, obviamente, é preferível de manhã, se forem chás mais diuréticos, mais termogénicos. Deveremos fazê-los mais na primeira parte do dia. Se forem chás mais digestivos, precisam de ser ali pouco depois das refeições. Se forem chás mais relaxantes, mais indutores do sono, para te ajudar a dormir melhor, deverá ser mais no final do dia. Enfim, depois existem aqui algumas outras estratégias, mas é muito importante o horário também. Não é só porque é chá que se bebe a qualquer hora, sem qualquer critério. O período de consumo, portanto, o horário, o período, que no sentido em de ser antes ou depois da refeição, por exemplo. E o tempo, período de consumo no sentido em que há chás que não devemos estar a tomar muito mais do que 2, 3 meses, pois é importante parar um pouco e depois eventualmente retomar se for o caso, mas deve-se fazer em alguns casos aqui também intervalos, digamos. O armazenamento, é importante que eles possam estar num ambiente seco, num ambiente mais fresco, que possam estar num ambiente mais escuro, sem estar no contacto com a luz. E claro, todos eles têm contraindicações, para além de que não necessariamente todos, mas a maioria deles não devem ser consumidos juntamente com medicamentos. Pode haver ali alguma interação com os medicamentos, tem que se analisar bem isso. Mas há outras contraindicações, geralmente a maioria deles, mulheres grávidas não podem, não devem fazer. A maioria acho que não há problema nenhum fazer, mas alguns têm que se ter atenção, ou no caso de se estar a amamentar, e depois consoante a condição de saúde, o problema de saúde de pessoa para pessoa. Então vamos avançar aqui para os óleos essenciais. E os óleos essenciais, como eu vos disse, tem sido uma descoberta para mim este ano de 2024. E os óleos essenciais podem ajudar-te de diversas formas, também na oscilação do humor, na secura vaginal, nos afrontamentos, nas noites de insónia, enfim. Têm aqui três mecanismos, eles agem através de três mecanismos. Podem ter uma ação farmacológica, como se fosse um fármaco que nós estamos ali a dar ao nosso corpo, porque eles são muito concentrados, né? Então, os teus compostos podem interagir com o organismo através da absorção da pele, pela pele ou inalação, né? Já vimos isto. E eles ligam-se, em ambas as situações, eles ligam-se a receptores das nossas células. E esses compostos, portanto, eles influenciam processos biológicos a nível hormonal, a nível da atividade das nossas enzimas e têm esta ação terapêutica. A nível fisiológico, podem então ter efeitos calmantes, ou estimulantes, ou tonificantes do nosso sistema nervoso ou de outros sistemas do nosso corpo. Podem ser percebidos através de mudanças no estado de alerta, né, que ficamos então mais despertos, mais motivados, com mais disposição, etc. Ou mais relaxados, ou tonificando também a nível, sentindo maior tonificação muscular, por exemplo. E uma ação psicológica, né? O que é isto? Eles podem influenciar diretamente as emoções e o nosso humor, porque há uma conexão entre o olfato e o sistema límbico. E nós sabemos que o cérebro é o comando, é o que comanda e regula as nossas emoções e memórias. Então, claro que os efeitos psicológicos podem incluir aqui relaxamento, bem-estar, revitalização emocional,
tá? Então eu vou destacar estes três óleos, que são aqueles que eu uso também maioritariamente no meu dia a dia, para me ajudar a controlar os sintomas da menopausa, a erva doce, a sálvia esclareia e o óleo de gerânio. Então vamos lá. A erva doce, e ali entre parênteses é um nome científico, nem vale a pena lermos, né? Porque não vamos fixá-lo. Tem, portanto, propriedades fitoestrogénicas e ajuda assim então a regular os níveis de estrogênio no nosso corpo. Pode ser útil para reduzir os tais sintomas vasomotores que tanto aterrorizam mulheres que estão nesta fase do ciclo, também a secura vaginal e outros sinais de deficiência estrogénica. Portanto, o óleo de erva doce tem aqui muitos benefícios. Eu posso já adiantar, por exemplo, eu utilizo a nível corporal, no caso, com o óleo de coco como sendo o condutor, né? Depois vou-vos dar, para quem vier posteriormente, para o meu plano de acompanhamento, eu dou também, posso dar receitas de como utilizar os óleos da forma correta, a nível tópico e a nível da inalação, por exemplo, para ajudar a melhorar aqui os diferentes sintomas. Ele também melhora a digestão, isto através da inalação, através do uso tópico também, tá? A sálvia esclareia é um dos mais potentes, até já escrevi aqui, para a saúde hormonal. Lá está. Os seus compostos também imitam o estrogênio, né? São fitoestrogénios, é igual. Tem uma ação também muito semelhante, talvez mais potente, né? Como vimos aqui em comparação com a erva doce, mas eu gosto de utilizar os três no meu dia a dia. Em algumas situações estão os três juntos, outras mesmo que separadamente. E este tem também um efeito calmante que ajuda a reduzir o stress e a melhorar o sono. Depois o gerânio. O gerânio também é magnífico. Também equilibra as hormonas, reduz o desconforto emocional, portanto, também tem uma atuação aqui nas nossas emoções, ansiedade, irritabilidade, tem um efeito calmante, regulador, portanto, e ele também é muito hidratante, por isso é ótimo também para adicionar lá, juntamente com a erva doce, por exemplo. Eu há bocado falei no óleo de coco, mas o óleo de coco até utilizo para outros efeitos. Na verdade, o óleo vegetal que eu uso como condutor, o principal é o óleo de amêndoas doces, onde eu junto gotinhas dos três. Mas tu tens que saber quantas gotas utilizas. Se tiveres a utilizar só um, é um determinado número de gotas. Se tiveres a utilizar dois, é outro número de gotas. Se tiveres a utilizar os três, é outro número de gotas, né? Consoante também a quantidade do óleo vegetal principal que tu estás a utilizar como condutor, para depois aplicares na pele. E depois também quantas vezes deves aplicar e etc. Portanto, tudo isso tem uma recomendação, não é assim à toa, então vocês precisam aqui dessa orientação, tá bem? É um óleo então muito hidratante, combate a pele seca e nós já vimos que a pele seca é um sintoma muito comum, é muito normal dela, portanto, perder estrutura, perde colagênio, perde hidratação, portanto, com a queda das hormonas, tá? E nós sentimos que enrugamos mais, que a pele está mais flácida, então o óleo de gerânio também é um grande aliado. Depois, claro que precisamos de ter cuidados, mas não é sobre isso. Podem ser utilizados de diferentes maneiras, exatamente. Diluição em óleos vegetais, já fui adiantando, ou cremes neutros, cremes sem química, para aplicação direta na pele, ou vaporização ou difusão através de difusores ou inalação, também banhos aromáticos, adicionando algumas gotas à água do banho. Há pouco falei disso em relação às ervas, né, das infusões, e claro que com os óleos também, colocar gotinhas. Isto por acaso nunca fiz, até porque pronto, eu não gosto assim de desperdiçar água numa banheira, mas uma vez na vida, não é?
todos merecemos, mas existem aqui outras formas, efetivamente, de aproveitarmos os óleos. Eu espero que vocês estejam a gostar desta aula, tanto quanto eu, que vocês estejam a ficar inspiradas para experimentar aqui todas estas opções que a natureza nos traz. A próxima aula vai ser ainda mais interessante, vai reforçar ainda mais tudo isto. E quero vos perguntar se vocês já preencheram o questionário de pré-diagnóstico que eu tenho aqui na descrição do vídeo. Portanto, há um formulário, o link de um formulário que vocês têm lá, um pequeno questionário que eu posso, através do qual eu posso vos conhecer melhor, para que vocês me permitam ter uma amostra de mulheres que eu vá estudar um pouquinho melhor, quais é que são os sintomas mais comuns das mulheres que me acompanham, quais é que são os objetivos, os principais objetivos pretendidos, né? É eliminar ondas de calor, é perder peso, é melhorar o intestino. Portanto, eu vou conseguir estudar-vos, isso ajuda-me também depois na preparação de conteúdos. Ter esse feedback para mim é muito importante. Eu entrego-vos todo este conteúdo gratuito e vocês ajudam dessa forma. E depois existe um segundo objetivo. Qual é que é esse segundo objetivo? É efetivamente vocês, ao quererem, portanto, mais acompanhamento, ao quererem mesmo acompanhamento, para além de todas estas informações com as quais vocês nunca podem se seguir sozinhas, podem mudar uma coisita ou outra ali, mas é muito importante ter orientação de quem realmente sabe olhar para os vossos sintomas, conhecendo-vos melhor, consegue indicar-vos exatamente aquilo que vos vai ajudar a nível nutricional, a nível do uso dos produtos, chás, de óleos, suplementos, pegar também nas vossas análises, nos vossos exames, se vocês tiverem, a nível de vitaminas, etc., e poder melhorar ainda mais essa recomendação. Tem que ser com orientação, sempre, está bem? Nunca façam isso sozinhas. Mas claro que toda a informação ajuda muito na consciencialização e na busca dessas soluções. Preenchendo este questionário, eu já terei várias informações a vosso respeito para podermos aprofundar depois quando eu falar convosco, vou ver o que é que eu preciso saber mais, não é? A nível do diagnóstico, para termos o diagnóstico certo, passo-vos a informação do que é o plano, o que é que vai incluir se vocês aderirem, a que é que vão ter direito, e qual o preço e por quanto tempo, tá? Não se esqueçam, no entanto, de não só vir para a aula 4, que já falei muito sobre ela, mas também de aderir ao meu grupo exclusivo no WhatsApp. Eu não coloquei aqui nenhuma imagem relativa a isso, mas quero falar-vos, até vou interromper aqui a partilha do ecrã para vocês me verem melhor. Portanto, eu tenho no WhatsApp um grupo exclusivo, a comunidade M35+, grupo M35+, que chamo de Clube Menopausa, né? M35+, porque é para mulheres acima dos 35 anos, na casa dos 30, dos 40, dos 50, é todas, mesmo antes dos 35 também, tá? E ali eu vou partilhando estas aulas, os links das aulas, não só quando elas saem, como de vez em quando vou relembrando onde é que vocês podem ver o curso. Vou relembrando também do questionário para quem ainda não tiver preenchido, para além de que vou deixar também lá outros conteúdos importantes que eu trago nas minhas redes sociais, eventualmente receitas que eu estou a aplicar no meu dia a dia, que podem vos ajudar. Portanto, e ali vocês estarão comigo juntas nesta jornada mais de perto, sem se perderem da informação. Imaginem que hoje para amanhã já não sabem como é que eu me chamo, que nem falei o meu nome nesta aula, já não sabem como é que eu me chamo, já não sabem onde é que eu vi a aula daquela senhora, daquela menina, como vocês quiserem chamar. Onde é que eu vi a aula, já não me lembro do nome dela, já não me lembro da aula. Então, se vocês estiverem nesse grupo, vocês vão encontrar, está bem? Até porque de vez em quando vai cair lá uma notificação de que eu publiquei alguma coisa, de que eu trouxe uma aula nova, de que eu trouxe uma receita nova e vocês não vão perder, ok? Então, muito, muito obrigada. Super grata por vocês estarem aqui comigo até ao final, é maravilhoso. Obrigada por essa confiança de me acompanharem. Não se esqueçam, assistam também às aulas anteriores. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários também. Podem comentar no vídeo diretamente no canal, eu vou responder. Quem sabe isso possa me ajudar a trazer
algum outro vídeo em resposta também para desenvolver o relacionado com a vossa dúvida. Enfim, vou-me calar, tá? Estejam à vontade, espero que vocês se encontrem bem, que vocês encontrem as soluções para viverem melhor, bem e melhor, que sejam muito felizes e mulheres empoderadas. Um grande beijinho e até a aula 4. Espero por vocês.